Aí. Estava olhando, né, da onde vocês pararam, eu vi que tem uma prática, não sei se vocês chegaram a fazer com a Aline, essa cultivando um coração que perdoa. Não chegaram? Página 264. Aí eu pensei da gente fazer. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Eu estou devendo para a Fran, né? Que ela me pediu para a gravação da prática do perdão. Não esqueci, tá, Fran? Se vocês estiverem ouvindo aí, ainda lembro todos os dias que eu estou devendo a gravação, mas ainda não consegui parar para fazer. Porque ela está em inglês, né? Eu preciso traduzir e aí fazer em português, enfim. Mas farei. Mas hoje tem essa da Tara que é bem interessante, assim, porque ela faz vários fluxos do perdão, né? Tanto você pedir perdão, oferecer perdão e perdoar a si mesmo. Eu achei bem interessante. Me lembrou os fluxos da compaixão, né? Que é você receber compaixão, oferecer compaixão e compaixão consigo. Eu achei bem bacana. E no Kindle é que página? Puxa, eu não sei, eu tô sem Alguém Kindle. tem? Alguém tá com Kindle? É um pouquinho para frente, Rita, da onde a gente vai começar a ler hoje. Faltei 2 semanas, vou ver aqui. Ah, tá. Eu procuro, pode deixar, não Então, preocupa não. a prática de hoje, acho que é 268, é isso? Está na página 264 do livro físico. Ah, espera um pouco. Cultivando um coração que perdoa. Sim, sim. Uhum. Isso, acho que Achei, o portão para um coração que perdoa, é isso? Não, cultivando um coração que perdoa. Podem começar, eu vou procurando aqui. Tá. Uma hora eu acho. Eu vou ler a introdução da prática antes da gente começar, tá bom? Ah, obrigada. Embora suavizar e abrir o nosso coração não possa acontecer facilmente só por deliberação, as meditações a seguir alimentam uma disposição que torna o perdão possível. Elas se baseiam nas práticas budistas tradicionais, em que primeiro pedimos perdão aos outros, depois oferecemos perdão a nós mesmos e, finalmente, àqueles que nos fizeram mal. Então, vamos fazer a prática? Oi, Dani. A gente está fazendo a prática da página 264, cultivando um coração que perdoa. Vamos começar agora. Então, podem encontrar uma posição confortável. Fechar os olhos. Deixando o seu corpo cair na cadeira, como se fosse um objeto, um cobertor que você solta no chão. Sentindo bem o apoio do seu corpo na cadeira. Se permita por alguns instantes ficar presente e quieta. Só sentindo o fluxo da respiração. Nutrindo o seu corpo quando você inspira e relaxando quando você expira. Soltando bem os ombros, o rosto, a garganta. Ou qualquer outra parte do corpo que você sinta tensão nesse momento. Iniciando as instruções da Tara para a prática, traga à sua mente uma situação em que você prejudicou alguém.
Você pode ter magoado alguém de propósito, com palavras ofensivas, ou desligado o telefone em um acesso de raiva. Talvez o fim de um relacionamento. Ou talvez você sinta que tem causado mal a alguém repetidamente ao longo dos anos, com explosões de raiva ou falta de cuidado. Reserve um momento para lembrar as circunstâncias que realçam como você causou dano à pessoa e sinta a mágoa, a decepção ou a traição que essa pessoa pode ter sentido. Agora, mantendo essa pessoa em sua consciência, comece pedindo perdão. Sussurre mentalmente o nome dela e diga: compreendo a dor que você sentiu e peço seu perdão agora. Por favor, me perdoe. Com o coração sincero, repita quantas vezes você se sentir confortável. Compreendo a dor que você sentiu e peço seu perdão agora. Por favor, me perdoe. Lembrando que a gente pode sempre pausar a prática quando a gente se sente sobrecarregadas, focar em outra coisa. E fique alguns minutos em silêncio, se abrindo para essa possibilidade de ser perdoada. Agora, passando para um novo momento dessa prática, eu peço que vocês tragam à mente algum aspecto do seu eu que parece imperdoável. Talvez você não consiga se perdoar por ser uma pessoa crítica e controladora ou por ter magoado outros. Você pode se odiar por ser covarde, por não correr os riscos que poderiam tornar sua vida mais gratificante. Talvez não seja capaz de perdoar o fato de estar arruinando sua vida com um comportamento viciante. Você pode sentir aversão por suas obsessões mentais ou seus sentimentos de ciúme. Sinta o que parece tão ruim seu comportamento, sua emoção ou seu modo de pensar imperdoável. Como isso faz você se sentir a respeito de si mesmo? Como impede você de ser feliz? Permita-se sentir a dor que faz com que você queira afastar sua parte viciante, insegura ou crítica. Agora explore mais profundamente o que está impedindo essa parte inaceitável do seu ser. Se você tem um vício em comida, nicotina ou álcool, que necessidade você está tentando satisfazer? De que medo você está tentando aliviar? Quando você julga os outros, também está sentindo medo? Se você magoou alguém, agiu assim por causa de sua dor ou insegurança?
À medida que se conscientiza dos desejos e medos subjacentes, permita-se senti-los diretamente no seu corpo, no seu coração e na sua mente. Olhando bem para a base desses comportamentos, dessas emoções. E comece a oferecer uma mensagem sincera de perdão a quaisquer sentimentos, pensamentos ou comportamentos que você está rejeitando. Você pode sussurrar mentalmente as palavras: vejo como causei sofrimento a mim mesma e me perdoo agora. Ou você pode simplesmente oferecer a si mesma as palavras: perdoada, perdoada. Enfrente tudo o que surgir com a mensagem do perdão. E permita que a dor se desenrede na abertura de um coração que perdoa. À medida que pratica, você pode sentir que está agindo automaticamente e não é realmente capaz de perdoar a si mesmo. Você pode acreditar que não merece ser perdoada, pode temer repetir aquele comportamento se perdoar a si mesmo. Se essas dúvidas e esses medos surgirem, reconheça-os e aceite-os com compaixão. É muito natural que isso esteja acontecendo. Então, talvez você possa dizer a si mesma: é minha intenção me perdoar quando eu for capaz. E deixe que essa intenção vá abrindo o seu coração. Da mesma forma como cada um de nós magoou outros, cada um de nós foi magoado em nossos relacionamentos. Partindo para a última parte dessa prática, traga à sua mente uma experiência em que você tenha sofrido uma grande decepção, rejeição, traição ou maus tratos. Sem se julgar, observe se ainda carrega sentimentos de raiva e acusação em relação à pessoa que te magoou. Recorde alguns detalhes da situação específica que lembrem mais plenamente como você foi magoada. Você pode lembrar de um olhar zangado, das palavras duras. E perceba quais sentimentos que vêm ao seu coração. Tristeza, vergonha, raiva, medo.
Com aceitação e gentileza, sinta como essa dor se expressa em seu corpo, seu coração e sua mente. Agora olhe mais perto a outra pessoa e veja se é possível sentir o medo, a mágoa, a carência ou a ignorância que podem ter feito com que ela se comporte dessa maneira. Experimente esse ser como um humano imperfeito, vulnerável e real. Sentindo a presença dessa pessoa, sussurre mentalmente seu nome e ofereça a mensagem de perdão. Eu sinto a dor que foi causada e, já que estou preparada, perdoo você agora. Se não conseguir oferecer o perdão nesse momento, você pode dizer: eu sinto a dor que foi causada e é minha intenção perdoar você. Permaneça por mais alguns instantes conectada com esses sentimentos de vulnerabilidade, repetindo essa mensagem de perdão ou intenção, somente por mais alguns instantes. E agora, caminhando para o encerramento dessa prática, a gente pode soltar essas frases, essas imagens, deixando que elas se dissolvam no seu fluxo mental. Talvez agradecendo a si mesma por ter se disponibilizado a experimentar essa prática do perdão. Valorizando sua coragem, sua sabedoria, sua abertura. E deixando que esse sentimento de gratidão preencha o seu peito, expandindo o seu coração, talvez até levando seus ombros para trás. E aos pouquinhos a gente pode ir movimentando novamente os pés, oferecendo para o nosso corpo algum movimento que ele precise. Aproveitando e saboreando esses instantes finais de prática e abrindo os olhos.
Bem. Essa prática, ela é para mim, né, assim, já compartilhando com vocês minha experiência, ela é uma experimentação, né? A gente vai experimentando um pouco, né, com a condução da Tara, assim, o que seria, né, essa aproximação, primeiro com a dor, né? Vocês veem que ela segue um padrão, assim, né, de prática. A gente se abrir para a dor, a gente se abrir para a sabedoria, né, de ou ver o outro, né, no lugar dele de ser humano e confuso e com toda a ignorância que a gente carrega, né? Aí a mesma coisa da gente também, né? Qual que é a dor, assim, qual que é a nossa necessidade, né? Por que que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo? Esse é o momento da sabedoria, né? Contato com a dor, a sabedoria, e depois se oferecer o perdão, né? O acolhimento, ou a intenção de perdoar. Então, eu acho que é um treino da gente entender esse processo, né? De contato com a dor, uma visão de sabedoria e um oferecimento de perdão, de abertura, de compaixão, né? Mas fiquem à vontade. Quem quiser falar pode abrir o microfone. Eu achei bem interessante essa prática, porque quando era para a gente falar, né, tipo, pedir perdão para alguém que a gente magoou, eu consegui pensar em mim mesma. Eu não consegui pensar em outra pessoa. Então, era como se eu fosse duas partes. A parte que era a vítima, que era a acusada, né, que era maltratada, digamos assim, e a parte do eu crítico, que era quem maltratava. Então, foi interessante, porque aí primeiro eu pedi perdão para essa parte minha que era maltratada, e depois veio e perdoou o meu eu crítico que maltratava a outra parte, digamos assim. Então, eu achei que foi bem interessante, assim, eu nem imaginava que né, que eu mesma ia vir à minha mente quando era outra pessoa. Eu ainda fiquei pensando assim, será que está certo, será que está errado? Mas aí eu simplesmente segui o fluxo porque foi o que fez sentido na hora para mim. E também gostei bastante na hora de a gente pensar na outra pessoa, porque na hora que começou eu já logo criei um bloqueio, assim, de pensar no que a pessoa me fez. E aí na hora que abriu para, olha a vulnerabilidade, olha os medos, né, tudo que a outra pessoa também tem por trás para ter agido dessa maneira, isso meio que abrandou. Então, tornou mais suave o processo. Então, achei bem interessante a prática, mas no final eu percebi que eu estava toda tensa. A mandíbula, os ombros, a mão, eu estava toda tensa e nem tinha percebido isso durante a prática. Mas eu achei bem interessante. Que legal, né? Que legal, sim, né? Que interessante você ter percebido essa tensão no final, né? Que é uma prática desafiadora mesmo, né? Nossa, a prática de perdão é sempre um desafio, né? Assim, porque a gente tem questões, né, de todos os lados, né? Com a gente, coisas que a gente não gosta na gente, que a gente está fazendo, acha que está fazendo errado. Tem pessoas que magoaram muito a gente, né, pelo caminho, e a gente também pisou na bola com muita gente, né? Então, e são sempre situações que a gente, que nem você falou, né? Se fecha, se evita, você não. É difícil até pensar às vezes, né? Então, acho que por isso até no final que eu quis trazer um pouco essa coisa, né, do agradecimento a si mesma por estar se disponibilizando a fazer uma prática dessa, porque não é usual, né, não é fácil. Obrigada, Fê. Eu tive um insight da prática ali, uma coisa que veio na minha cabeça. Primeiro, que eu também tive essa experiência de eu comigo mesmo, né? Várias partes. Mas aí, quando eu estava falando do perdão, então, voltando para o insight.
eu sempre pensei assim, perdão, pedir perdão é uma coisa difícil, né? Lidar com perdão, entrar em contato com essas coisas. E aí ela pegou e falou bem assim, se sentir sendo perdoado, né? Daí eu percebi assim que tem um retorno, que é uma coisa que, na verdade, pode trazer um grande alívio, né? Se você for mesmo perdoado, né? É uma coisa que vale a pena pedir o perdão e eu não tinha feito essa conexão, assim, ela faz, né? Ela faz assim meio que valer a pena, né? Uhum. De como o perdão te libera de alguma forma, né? É uma libertação. É. Pode se libertar ou não, mas tem a chance. Uhum. Que legal, Fran. É porque o perdão, assim, enfim, tem toda uma questão, claro, né, da gente se afastar né, se a gente está sofrendo algum tipo de agressão, né, a gente não é para ficar na situação, né, mas a liberação é dentro da gente, né, independente da outra pessoa, assim, às vezes a pessoa nem está mais viva, né, é uma coisa que a gente está carregando ainda, né? Então não tem nenhuma reparação a ser feita com outra pessoa, não depende da outra pessoa se arrepender, né? Claro, se a outra pessoa se arrepender, a coisa é um pouco mais fácil às vezes, né? Mas é dentro da gente, né? E como que libera mesmo. E o perdão ele tem tudo a ver com sabedoria mesmo, com essa visão de sabedoria, né? Vai, em última instância, né, de uma identidade que estava se protegendo, de uma visão de sabedoria, da nossa confusão, da confusão da outra pessoa, de como está todo mundo muito confuso e de todas as circunstâncias que fazem a gente fazer as coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, sei lá, se a gente tem uma discussão, eu e você, eu te falo uma coisa que te magoou hoje, aí amanhã eu, putz, né, falei aquilo para Fran, assim, nada a ver, assim, né, não devia ter falado aquilo. Eu já não sou a mesma pessoa que discutiu com você ontem, mas você tá magoada comigo, fixada naquela pessoa que eu fui ontem, entendeu? E eu não sou mais essa pessoa, então a gente fica é quase como se sustentando alguns eus, né, que se apresentaram em algum momento na nossa vida, tanto do outro quanto da gente, né, e isso demanda muita energia, né? Vai remoendo, vai sustentando aquilo. Então, faz muito sentido isso que você fala, né? Dessa sensação de liberação, porque é uma liberação mesmo, né? De não precisar sustentar, assim. E tem um estudo que eu estou participando no lugar, acho que algumas de vocês talvez conheçam, assim, o Lugar, que é uma comunidade online de estudo de prática. E aí também, né, é engraçado como as coisas confluem, que a gente estava estudando um capítulo sobre perdão, né, do livro O Mundo Poderia Ser Diferente. E aí é muito engraçado, assim, que eles foram trazendo vários exemplos ela chamou de exemplos olímpicos de perdão, assim, de pessoas que, sei lá, foram estupradas e aí acabam criando uma aproximação com esse estuprador e aí eles conseguem encontrar um caminho de diálogo e hoje fazem palestras, ou do torturador na guerra encontra o torturado. Então, os exemplos que você olha assim, você fala, caramba, né? Como é possível, assim, como é possível? Mas ela foi trazendo isso, ela chamou de exemplos olímpicos, meio que para trazer a potência que a nossa mente tem capacidade de atingir, né? Então, enfim, a mente deles que perdoa é a mesma mente que a gente tem, né? Então, tem essa possibilidade de expansão, né? Mas claro, é super difícil, né? É mais uma inspiração, assim, para a gente entender que é possível, né? A gente se perdoar as outras pessoas, né? Mas acho super complicado, assim, falar de perdão, sabe? Eu acho que a gente vai indo com muito cuidado e trazendo as nossas experiências também, né? Porque são nós muito profundos, né? Assim, são dores muito antigas às vezes, né? São coisas muito sensíveis, né? Então, às vezes eu falando isso, né? Eu sinto às vezes que parece até meio desrespeitoso, sabe?
sei lá, falando para alguém, às vezes, que passou por um trauma muito grande, né? Mas não é assim, né? Eu acho que longe de querer invalidar a dor de ninguém, né? Do tipo, não, vamos ver o outro no lugar dele, olha só o que está acontecendo. Não, não é nada disso, assim. Acho que é mais um exercício também da gente entender um caminho que pode liberar a gente dessa dor, né? Do sofrimento que a mágoa e que essas dores vão trazendo para a gente também, né? Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sinto que às vezes pode ir para esse lugar, sabe? De invalidação, assim, das nossas mágoas, né? Das nossas dores. Mesmo lendo, às vezes, a Tara, assim, eu fico imaginando, né? Assim, cada uma de nós lendo, né? E as emoções que isso pode provocar e como isso pode soar, às vezes, invalidante, né? Mas eu acho que a gente precisa ler com esse olhar de que ela está falando de uma coisa, um horizonte, assim, né? Uma inspiração para a gente. Mas alguém quer comentar algo? Ou a gente passa para a leitura? Então, eu fiz com uma pessoa que já faleceu faz pouco tempo, e que no presencial a gente não conseguiu praticar, né? O perdão. E aí foi aliviante, assim, sabe? Eu fiz e senti alívio, assim, o corpo, né? Sabe? Quando você termina e você respira, assim, com um alívio. Foi isso que aconteceu. Foi muito bom. Você não tinha conseguido encontrar a pessoa para ter essa conversa, é isso? Na realidade, a pessoa não queria minha conversa, nem nada. Eu percebi que eu tinha pisado, aonde eu tinha pisado na bola, e que aos meus olhos não era tudo aquilo, mas para os olhos da pessoa foi muito ruim. A gente não conseguiu se reconciliar antes da partida dessa pessoa, mas eu assim já tinha aberto meu coração para esse tipo de coisa, tanto é que eu mesma tinha gravado alguns exercícios assim de relaxamento e tal, tinha mandado via áudio para quem estava cuidando da pessoa. A pessoa ouviu, disse que pelo menos quem estava cuidando, que recebia e passava, não tinha meu nome, não tinha nada, e nem sei se a pessoa reconheceu a minha voz. Mas eu cheguei a gravar alguns exercícios onde tanto a pessoa que cuidava quanto o irmão da pessoa e tudo me agradeceram, que parece que a pessoa, ao ouvir e receber e tudo, gostou, se sentiu bem e tudo mais. Então, comecei assim, esse processo de perdão. Aí depois eu fiz uma outra prática do budismo também para a mesma pessoa. E agora, de novo, para a mesma pessoa. Então, como é realmente a sensação no meu corpo foi de alívio, né? O quanto que eu estou disposta, né, a pedir perdão e a entender o momento do outro, entender o meu momento. E aonde, né, acho que assim, o que pautava os dois lados era a carência, sabe? Tanto a carência de um lado quanto a minha carência, né? Então, quando duas carências muito grandes se encontram, a coisa pode sair dos trilhos, né? Nossa, que bom, Carmen, que bom que você conseguiu dissolver um pouco isso, né? E você estava falando, eu estava pensando como é um processo, né? Assim, como é um processo em muitas camadas, essa coisa do perdão, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer uma prática e pronto, né? Resolvi, perdoei, né? A coisa, né? A gente vai caminhando, assim, né? Até onde a gente consegue em algum momento, né? Que nem ela fala, se não dá a intenção de perdoar algum dia, né? E a gente vai em camadas mesmo, né?
Bom, que legal, Carmei. Achei bem bacana você ter mandado esses áudios também, né, Uhum. para ir conseguindo refazer essa ponte aí com essa pessoa, né? Uma coisa que me veio também as nossas discussões da prática acabam, né, tomando o nosso encontro inteiro, a gente quase não lê nada, né? Mas é que é tão importante. Uma coisa que me lembrou também é como que é bom a gente lembrar que a gente das nossas experiências de perdão, assim, né? Porque a gente já conseguiu perdoar muita gente. Teve muita gente que já pisou na bola e passou, e você às vezes nem lembra, né? Porque que foi. Tem outras que não, que é mais difícil, né? Mas que a nossa mente tem essa capacidade, que a gente já fez isso, né? Em outras situações, né? Então, eu acho que também para a gente não ficar fixado nisso, né? Nossa, eu sou incapaz de perdoar, né? Isso não. Por algum tempo você também foi incapaz de perdoar outras pessoas que hoje você já perdoou, né? Então, acho que é importante a gente reconhecer essa nossa flexibilidade também, né? Tem algumas pessoas que sim, a gente já perdoou e a gente tem essa experiência também. E foi perdoadas também, né? Muitas vezes. Ai, você me fez lembrar, eu fiquei, meu primeiro casamento, né? Aí foi, nossa, foram 10 anos de briga, pensa, não foi pouca coisa. Nossa. E de um tempo para cá, nosso relacionamento tá assim, bastante respeitoso, né? A ponto da gente irmos juntos buscar filho no aeroporto, levar para o aeroporto. No Dia dos Pais, eu fui para a grande família, sabe? Eles me convidaram, e aí eu convivendo com a atual esposa dele, o outro filho dele, ele, meu filho, a nossa neta, porque é a filha do meu filho, tá certo? Então, assim, sabe? Então, agora deu para perceber que levou muito tempo. Foram 10 10 anos anos. de briga. Pensa. Não, eu não consigo. Se alguém me falasse que isso era possível, eu ia falar, não, imagina, 10 anos de briga, mas nem pensar. Mas foram. E aí faz já, deixa eu ver, faz mais de 15 anos que a coisa foi limpando, 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 a ponto da gente fazer um almoço da grande família. Olha, que ótimo. Muito bom. É. 10 anos, né? Pensa. Bastante. Eu acho que o tempo ajuda também, né? Ai, desculpa, Dani. Não, Não, você ia falar que pode falar. Não, só ia falar que o tempo ajuda também, porque eu acho que o tempo ajuda a gente perceber como a gente era outra pessoa. Eu pensando nas minhas experiências de ex-namorado, por exemplo, né? Hoje fica muito mais fácil olhar para, sei lá, todo o sofrimento, todas as perrengues que aconteceram e falar, nossa, mas não tinha nada a ver, né? Porque com o tempo você percebe muito claro isso, que era você era outra pessoa, a outra pessoa era outra pessoa. E quando está muito próximo, assim, às vezes a gente não tem essa percepção, né? Que nem esse exemplo que eu dei, né? Se eu brigasse com a Fran e amanhã eu já me arrependi, eu já sou outra pessoa, mas acho que essa distância, né, que a gente vai tomando fica mais claro, e aí não faz mais sentido mesmo, porque, né? Ninguém era ninguém ali, você já mudou 15 vezes de carcaça, né? De lá para cá. Muito bom. Diga, Dani, desculpa. Eu fiquei pensando assim que nem na atenção plena, que é o tipo músculozinho que a gente tem que desenvolver quando a gente vagueia, gentilmente trazer a mente de volta, né? E é uma benção, cada vez que acontece isso, tu tem que fazer, que é onde que tu tem a chance de exercitar o músculo, né? Talvez o perdão seja isso também, né? Eu tô fazendo essa prática do perdão, acho que faz um mês e pouco. E cada vez fica mais fácil, assim, sempre com a mesma situação, né? Com as mesmas pessoas, assim. Hoje foi bem bom para mim, foi bem leve, sabe? Uhum. Talvez vai ganhando um musculozinho, assim, vai fortalecendo, sabe?
E realmente, independente da outra pessoa saber que tu pediu perdão ou que tu perdoa, alivia bastante, né? Não precisa nem a outra pessoa saber, né? É. Que nem a Carmê, outra pessoa tá vendo lá de cima, né? É. Energeticamente, eu acho que a coisa chega. E uma vez conversando com uma pessoa sobre essa questão do perdão, né? Aí a pessoa fala assim, não, que eu falei que eu estava fazendo a oração do perdão, eu me lembro muito bem, mas que eu não estava sentindo que eu estava perdoando. Existe uma oração do perdão da Seixonoe que é fantástica. Aí a pessoa falou assim para mim, continua fazendo porque a oração chega. Eu não estava acreditando muito, porque no começo meu pelo arrepiava, assim, sabe? Que eu não queria, porque tem um trecho da oração que é assim, eu e você somos um só perante Deus. Gente, significava que a outra pessoa estava colada em mim. Pensa, eu detestando, odiando, querendo estrangular e o outro colado comigo, né? Mas eu fui fazendo e isso realmente foi se transformando. E olha, a oração chega. Muito bom. Eu Sabe adoro. que eu tenho uma experiência forte, assim, de perdão de uma pessoa que me machucou muito, assim, era uma amiga minha e aí a gente, né, se desentendeu, tal, e enfim, né? Aí e a gente frequenta os mesmos grupos, né? Tipo a Vila do Chaves, né? Essa coisa de compaixão, autocompaixão, tá todo mundo sempre nos mesmos eventos, mesmos grupos, né? E, enfim, sempre foi muito difícil, assim, nossa, de sentir mal, assim, de, ai, ela vai estar lá, né? Meu Deus. E aí eu fui vendo ela nos grupos e as pessoas me falando dela, né, e tal. E eu falei, cara, as pessoas que conhecem ela e que vão me trazendo coisa, não é a mesma pessoa que eu conheço, sabe? E aí o tempo também, né? Porque foram passando, eu acho que passou uns 2, 3 anos, assim. E aí eu vendo esse movimento, né? Vendo como não era a mesma pessoa que tinha brigado comigo, assim, sabe? E aí eu tomei coragem e mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, né? Pedindo perdão, porque eu sabia que eu tinha machucado ela, né? Ela tinha me machucado também, mas eu também tinha machucado ela, né? Nossa, foi um alívio, assim, tão grande, porque aquilo é uma sensação de sustentação mesmo, de precisar sustentar aquela briga que ficou, sabe? De como ela é uma pessoa ruim, assim, sabe? Como que, olha só, tá vendo? Ela, aí, de novo, sabia que era. Então aquilo ia me machucando cada vez que eu tomava contato, e depois que eu mandei essa mensagem, mudou um pouco, assim, sabe? Porque a gente continua, né? Frequentando os mesmos lugares, mas não tem mais aquela tensão interna quando, né, se cruza, assim, ou mesmo que falam dela, sabe? E não é que a gente voltou, né? A gente não se reaproximou desse jeito, mas a gente trocou algumas mensagens, ela também se desculpou. A gente reconheceu como era difícil a gente retomar a mesma relação que tinha antes, mas nossa, foi sabe? Mas ainda estou em camadas, né? Ainda acho que tem coisa ainda para. Quando eu faço uma prática de perdão, eu lembro dela, assim, porque é a situação mais difícil, né? Estamos em processo. Tudo bem. Mais alguém? Vamos ler um pouquinho, então? Uns 10 minutinhos finais aí. Eu só queria perguntar uma coisa, se Diga. alguém puder me ajudar, assim. Eu, assim, trabalhar o perdão, mas não, assim, eu perdoo, mas eu não quero mais conviver com a pessoa. Alô? Picotou, né? Acho que picotou, acho que a Célia travou. Alô? Eita. Célia?
Tchau, Rita. Obrigada, um beijo. Beijo, obrigada, gente. Muito bom, viu? Boa noite a todos. Desculpe, eu ter que sair. Imagina. Sair aqui, E deixa eu ver agora, como que eu saio. eu acho que a Célia travou geral, né? Caiu a conexão dela, provavelmente. Vamos ver, eu vou começar a ler, então. Aí, se ela retornar, aí eu passo a palavra para ela, tá? Tá. Aí, acho que Página? voltou. 256. Célia, Voltou? você está entre nós? Voltou? Voltou. Então, Ah, a minha questão é, por exemplo, assim, de perdão, tudo bem. Eu entendi tudo, mas eu perdoo, mas não quero mais conviver com a pessoa, entendeu? uhum, Eu, tipo, me respeitar, porque a gente fica nessa exigência de querer, igual você falou, nós chegamos à conclusão que não vamos conseguir retornar aquela amizade como era, né? Então, às vezes fica uma cicatriz, no caso, né, ali, né? E, no caso, a minha cicatriz é de, sabe, de levantar minha cerquinha amorosamente, tá? Até aqui tudo bem, daqui para frente não. uhum. Mas o que você acha, assim? O que você sente? É isso que eu tô. Não, mas para você, como que isso que você falou soa? Ah, O que você acha? eu estou me aprendendo a me respeitar, porque com essas questões da gente exigir que volte a ser como era, ou, por exemplo, principalmente em família, né? Então, tudo bem, se tiver uma reunião grande de família, eu frequento numa boa, mas se for para eu ficar indo na casa tal, eu não. É o meu limite, eu não quero, entendeu? Uhum. E se eu for, eu vou estar sendo invasiva comigo. Então, eu acho que a gente tem que saber também se respeitar, né? Não sei. Isso, Célia. Eu fui convidada para ir no batizado do filho do meu ex-marido e eu me recusei aí porque não sei se foi ele ou se foi ela, fizeram questão de fazer o batizado na igreja que eu casei, né? E aí eu não estava pronta para frequentar esse batizado, eu não fui, né? Mas depois de vários anos eu consegui ir na formatura do filho deles, eu consegui agora no almoço, não só agora, mas em outros momentos, do almoço dos pais, ir à casa dele, entendeu? Então, não que a gente está todo dia, toda hora, né? Mas, sabe, hoje em dia tudo bem. A gente vai no mesmo carro pegar filho no aeroporto, deixar no aeroporto, e, sabe, e também assim, sabe quando você fala assim, nossa, eu um dia fui casada com esse senhor, né? Sabe? Nossa, eu amei, nossa, eu senti ciúmes, mas agora eu não sinto mais nada disso, né? E já senti raiva, já quis matar, já quis jogar bomba, né, na família toda, já quis tanta coisa. Mas hoje em dia não, né? Então, sabe, são coisas assim, é isso que eu acho que a Fernanda falou, né? A gente vai dando esse tempo para as coisas irem acontecendo também dentro da gente. E tudo bem, né? Levantar a cerquinha e falar, não, até aqui eu dou conta, daqui para lá não dou, não quero, não. Tem muito a ver com o que a Fernanda falou no início, né? Do eu crítico, né? Porque a gente fica querendo exigir muito da gente e tá nos ferindo, né? Eu acho que esse processo que você vive, por exemplo, fui casada há 25 anos, separei, fiquei um longo time também. Hoje ele está na minha casa todo dia e está tudo certo, entendeu? Mas determinadas coisas que são mais invasivas, não sei, alguma coisa assim,
Aí a gente precisa ter essa amorosidade com a gente mesmo tipo, tudo bem, não estou com raiva, mas, né? Sei lá, e eu aqui, tá tudo certo, né? Eu acho também que os bons sentimentos do perdão, eles vão suplantando aqueles que eram ruins, mas é um processo, né? Uma vez eu escutei que o perdão é como um sino, né? Que ele, quando ele toca, ele badala muito, né? E você escuta muito alto, mas ele vai parando no seu tempo até uma hora que ele para, né? Eu acho que é esse tempo mesmo, né? De todo esse processo da parada do sino, de diminuindo o som, diminuindo a badalagem, né? Então, eu acho que é uma coisa assim bem, uma comparação que para mim fez muito sentido, né? E assim, e vai suplantando os sentimentos ruins e a gente vai desfrutando dos bons sentimentos, né? Ah, não era bem assim, como a Carmen até falou, né? Agora já não faz diferença, não sinto mais, né? Vai suplantando mesmo, né? O bom vai suplantando aquele que não era tão bom, né? Uhum. Nossa, eu achei fantástico você trazer essa metáfora, Iguara, porque nesse outro grupo de estudos, né, que eu mencionei, eles falaram muito assim de como que o perdão é uma possibilidade de aquietamento, assim, de não reatividade diante das situações, né? Então, é como se na nossa mente a pessoa, né, e a situação fosse aparecendo e a gente, né, fica toda ativada de novo, ativada, 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 como se estivesse acontecendo repetidas vezes, né? E como que o perdão é essa possibilidade de se aquietar diante dessa situação, dessa memória, dessa pessoa, né? Então faz todo sentido, assim, eu achei muito bonita essa metáfora do sino, porque é você conseguir, né, acalmar essa reatividade mesmo, né? E ele tem um tempo, né, Fer? Ele tem Tem um um tempo, tempo para ir parando, né? O tem, tempo dele, né? tem, né? E como a gente poder, né, claro, esse tipo de prática, né, guiada, assim, que a gente vai rememorando e trazendo, né, tudo isso é super importante, mas também a gente aprender a se aquietar mesmo, né, aprender a cuidar dessa reatividade, né, diante dessas emoções todas que vão aparecendo, e a Fortes, gente né? conseguindo, eles até sugeriram uma prática da gente entrar nesse estado que a gente faz, né, de relaxar, de se aquietar mesmo do nosso dia e experimentar e trazendo essas pessoas, né, para esse lugar mais quieto. E como é que é estar diante dessas pessoas nesse lugar mais quieto? Como se a gente estivesse criando novas conexões, né? Como é que é trazer essa pessoa quando eu estou estável, né? E aprendendo a estar diante dela sem ser nesse lugar de reatividade. Né? E às vezes a Bom, gente nem percebe, né? Mas a não. cada dia vai diminuindo, né? O som, né? Desse sino, né? Embora às vezes para a gente pareça que está muito alto, mas com certeza cada dia, né? Vai diminuindo, mesmo que pouquinho, né? O som, mas ele vai diminuindo. Né? É o tempo mesmo, né? Com o copo que está cheio de purpurina azul, cor-de-rosa, amarela, e você mexe com a colher, fica tudo lá em cima, mas se você parar, ele vai descendo, né? Então, é isso aí, né? A gente esperar mesmo, né? Eu escutei uma coisa engraçada, gente, hoje, e até da minha filha. Ela falou, mãe, o meu marido tem um lema, que é para a vida. Não sei se alguém já escutou, né? Mas eu achei muito legal. Beleza e paciência. Aí eu falei, nossa, beleza com a arte, né? Assim, com a vida, né? Ela falou, não, mãe, se der tudo certo, beleza. Se não der, paciência. Eu falei, nossa, mas que sabedoria, é isso mesmo? É verdade. É verdade.
E eu te perguntei o que você sentia, Célia, por causa disso, assim, porque eu acho que você sabia essa resposta, né? Acho que talvez você estivesse procurando mais uma validação, né? É isso mesmo? Eu posso mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Não ficar perto dessa pessoa, né? Pode. A gente libera. A gente te libera, está autorizada. Não, mas tudo bem, mas eu não quero, né? Então, fica... É o que a Carmelita falou, né? Fica... Ai, eu não quero. Não então, é só o tempo mesmo, né? É só o tempo. Não precisa, né? A gente tem pessoas que realmente, né, fazem muito mal para a gente não precisa estar perto, né? Não é porque, né, você pacificou essa relação que você não vai ser agredida de novo, que a coisa não vai ficar difícil de novo se você estiver próximo. Tem pessoas que a gente não vai conseguir mesmo estar perto. É que isso daí, a gente, às vezes, acontece uma coisa, eu acredito que todos nós, por exemplo, é o marido da minha irmã, então, tá lá. Então, aconteceu, sim, e agora afastou da minha irmã, então eu não posso ter contato com ela, entendeu? Não é que eu não posso, ela, apesar de tudo, e eu entendo, ela optou pelo casamento dela, ok? Então eu estou tendo, eu acho que é isso que está assim, martelando. Eu estou tendo que criar novos caminhos, novos atalhos, porque antes era reunião de família, como todo mundo e tal, agora não, agora é eu com o meu núcleo e ela com o núcleo dela, né? Então, às vezes, uma coisinha mexe muita coisa, né? Então, por isso que a gente tem que saber, né? Então, Iguara, ótimo, é o tempo mesmo e paciência. Muito bom, maravilhoso, gente. Um encontro baseado nas nossas experiências, né? Maravilhoso. Então tá, gente. Nos vemos em 15 dias. Nós, né? Recei e a Aline semana que vem. Obrigada, meninas. Obrigada, Muito bom. menina. Beijo. Meninas. Tchau. Obrigada a todas.